Olá, hoje o meu grupo, composto por Ellen, Luísa Bruck, Bruno Lula, Juan Pablo e João Vitor, apresentarão a crônica Uma Gatinha Branca e falarão a crítica sobre ela. Ao escurecer, os garotos estavam sentados à beira da calçada, com um certo ar de remorso. Um deles, com a varinha na mão, revolveu pelo banco da gatinha, deitada de flanco, muito triste, com uma expressão de criatura humana. Por baixo do pelo espesso, via-se-lhe a pele do ventre, ainda clara e um pouco flácida. Estavam calados e um pouco pensativos. Alguns olhavam para a morte pela primeira vez. As meninas haviam protestado em vão. Os garotos riam-se delas. Por fim, fugiram para casa, fizeram queixa das mães, esconderam a cabeça nos braços e choraram. Tudo começara dias atrás, quando a bela gatinha branca fizera sua aparição no alto da rua. Não sabia de onde vinha, se tinha donos, por que passava por ali. As meninas encantaram-se com ela. Tão macia, tão vagarosa, parava, olhava, quase se imaginava que sorria. Depois continuava seu caminho. O que via? Quem pode saber? Parecia uma princesinha das histórias contadas, toda vestida de arminho, a passear pelo seu reino de flores. Caminhava sob as folhas secas com tal brandura que não deixava ruído. Entrava pela sombra como uma nuvem branca em nuvem cinzenta. Seus passos de seda ensurdeciam nas pedras, no cimento, nos tijolos dos muros. Ela mesma, quando parava, parecia procurar-se no seu silêncio, redondo como uma circunferência. Se às vezes elevava um tênue miado, era como um vago bocejo. Por todos esses motivos, as meninas a amavam e queriam acariciá-la. As mães diziam que era gata de raça, toda branca e de olhos vagamente azuis, como duas flores molhadas de orvalho. Mas, ao chegarem perto dela, as meninas ficavam um pouco inibidas. Podiam ser arranhadas, pois até onde iria sua brandura? Ela poderia também fugir. Assim, aproximavam-se de mansinho, fazendo ps ps ps, com medo de assustá-la. Mas a gatinha não se assustava. Detinha-se ao mesmo tempo curiosa e alheia. Esperava-se delicadamente, e só mesmo quando alguma das meninas se abaixava para tomá-la nos braços, encolhia-se toda em pelúcia e procurava escapar, mas sem nenhuma agressividade. Por 2 ou 3 vezes conseguiram acariciar-lhe a cabeça e viram de perto como eram luminosos os seus olhos, róseo o seu cetinoso e breve focinho e as suas orelhas aveludadas. Ofereciam-lhe pedacinhos de pão de ló, biscoitos que ela apanhava no ar com muita suavidade, e depois desaparecia, mergulhando nas sebes floridas, atravessando cercas e grades por sucessivos jardins e quintais. Mas, enquanto as meninas assim acompanhavam com olhares maternais e procuravam todos os dias descobrir de onde vinha, a quem pertencia e se teria filhotes, pois só pelos seus modos se via que era uma gatinha, os garotos dispunham-se para uma ação de guerra, emparelhando-se com pedras e estilingues para a destroçarem. Quando as meninas souberam disso, protestaram, ameaçaram. As irmãs foram contra os irmãos e arrancaram-lhes as malvadas armas. Acusaram-nos na escola e em casa, mas os rapazes apenas baixavam os olhos, talvez para não se descobrir neles o propósito formal do sonhado crime. Como o crime aconteceu, as meninas não viram. Viram apenas a gatinha morta, com o focinho arrebentado e manchas feias no alvo pelo, tão longo, tão sedoso, tão fofo. Gata de raça, tinham ouvido dizer dos mais velhos. Não quiseram ver mais nada. Fugiam para suas casas, cheias de lágrimas, desesperadas. Agarraram-se às mães, sacudindo-as, como na esperança de que elas pudessem ressuscitar a gatinha branca. As mães chegaram às janelas, nos portões, mas não viram nada, porque a gatinha estava do outro lado, depois da esquina. Comentaram, porém, tamanha maldade. Quem fizera aquilo? Por quê? Por quê? As meninas desabafavam em explicações de defesa. Uma gatinha tão bonita, tão mansa, que nunca arranhou ninguém, que não roubava nada, nem miava, nem fazia barulho. Aparecia, passava, não entrava em casa nenhuma. E de raça, de olhos azuis, toda branca. Teria sido por isso mesmo que a mataram? Por ser diferente? Não fizeram nada aos gatos que se atiravam aos cestos dos peixeiros e aos embrulhos dos açougueiros, sujos, arrepiados, vorazes, com miados ensurdecedores. Ah! Por muito tempo, as meninas ficaram de mal com os meninos e nem se atreviam a perguntar-lhes por que tinham matado a gatinha. Por quê? Os meninos não fizeram caso dessa zanga. Passavam fanos, de cabeça levantada, numa demonstração de força bastante insolente, como se bradassem. Somos homens, fazemos o que queremos, já sabemos até matar. As meninas entendiam. Isso, porém, foi depois.
Naquela tarde, os garotos, sentados à beira da calçada, contemplavam a sua obra, que era aquela incompreensível destruição. Uma gatinha de raça, toda branca, sem mancha alguma, tão gentil, com aqueles modos tão finos, sem molestar jamais ninguém. Como nascera aquele ódio? Como se formara aquele crime? Estavam sentados à beira da calçada, mergulhados no mutismo bruto, como se todos fossem um só, numa cumplicidade obscura. E a noção da sua perversidade devia pesar-lhes no coração como uma grande pedra negra. Um deles, como para distrair-se, mexia como uma varinha no pelo branco da gatinha morta. E, de certo modo, parecia que automaticamente a acariciava. A crônica Uma Gatinha Branca se baseia no fato cotidiano que muitos de nós presenciamos. O aparecimento de uma gata sofisticada demais para morar nas ruas que frequenta nossas vizinhanças. A crônica narra o aparecimento dessa felina, que nem nome possui, mas que foi carinhosamente acolhida pelas pessoas. Bom, na verdade quase todas. Os garotos da rua, que tomando como uma perspectiva algo mais amplo, representam pessoas maldosas no geral, só queriam fazer a ela mal, nem com justificativa aparente. No significado abstrato, a obra traz à tona a maldade humana para com outros seres inocentes e até mesmo especiais, sejam eles humanos ou não. Hábitos estes de crueldade que muitas vezes são normalizados e, mesmo se protestados, não deixam de acontecer. É uma história trágica, uma realidade dramática, sem motivo nem propósito a não ser o egoísmo. Mesmo assim, em nosso mundo, é evidente a presença de inúmeras gatinhas mortas apenas para a satisfação de alguns, mesmo sendo tão valorosas para outros. Cecília Meirelles nasceu em 1901 e morreu em 1964. Ela foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Em 1919, ela lançou seu primeiro livro de poemas, Espectros, com 17 sonetas de temas históricos. Em 1922, por ocasião de Semana de Arte Moderna, ela participou do grupo de revista Festa ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outras pessoas. Fundou em 1904 a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Com 21 anos, ela se casou-se com o pintor português Fernando Correia Dias, que sofria de depressão e suicidou-se em 1935 e tiveram 3 filhas. Depois, casou-se com o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silva Grilo. Ela recebeu diversos prêmios como Prêmio da Poesia Olavo Bilac, Prêmio Jabuti e Prêmio Machado de Assis, e faleceu em sua cidade natal com 73 anos e morreu vítima do câncer.